Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, sempre ligado e conectado com Goiás, com Verdão, rumo à Série A do futebol nacional. É o nosso Goiás voando baixo na Série B, líder absoluto Série B do brasileiro, pessoal. E aí, ó, antes de mais informações, Goiás do Fala Fera, passagem bíblica desse vídeo, Hebreus 6,15. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, né? E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, Hebreus 6,15, palavras do Senhor, graças a Deus. Pessoal, então, manhã de hoje foi folga, mas à tarde tem o último treinamento, tá? E aí às 3 horas, para quem gosta, TV Goiás ao vivo, coletiva pré-jogo do técnico Wagner Mancini, beleza pura. E aí após essa coletiva, teremos o último treino às 4 horas antes do duelo do Goiás contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E bora caminhar, galera, bora caminhar aqui. Sobre a escalação, eu quero abordar a escalação mais uma vez aqui no Fala Fera, mas antes, deixa eu abordar um outro tema da escalação. Eu detonei a informação, né? Ó, o Tadeu não é mais o cobrador de pênaltis oficial do Goiás. Eu detonei a informação aqui no Fala Fera, na Band News, e trouxe também já nova informação. O novo batedor de pênaltis é o Wellington Rato, né? O Lepo também treina bem no dia a dia, mas o Rato é o novo batedor de pênaltis. E aí deixa eu trazer aqui uma fala do Rato sobre esse tema no Fala Fera, e depois dele eu voltarei trazendo outras informações sobre esse tema no Goiás, tá? E também mais informações com relação à escalação do Verdão, beleza? Venha, o Wellington Rato. A gente sempre está preparado, a gente sempre vem treinando, assim como o Tadeu também continua treinando, eu treino, o Anselmo treina, alguns outros atletas vêm treinando. O professor tem deixado à vontade, cara. Eu tenho conversado com o Tadeu também. Se tiver possibilidade, ele quiser bater, ele tem que bater, cara. Não, independente de que ele perdeu um ou dois pênaltis, isso faz parte, só erra quem bate, então isso aí não tem que ficar na mente dele um peso sobrecarregado, porque teve outras oportunidades, ele acabou concluindo em gol. Faz parte, cara, do processo. Às vezes o goleiro também acaba estudando muito, ele é um cara que estuda muito os outros goleiros. E os caras acabam estudando ele também, que ele começou a bater, fica normal que fica mais visível, né? A visibilidade dele fica muito grande nas cobranças. E o goleiro acaba te estudando um pouco mais, tanto é que contra o Amazonas lá era o Renan, né? Tinha trabalhado com o Renan. Nossa, eu achei que você já ia bater, porque eu sei onde você bate. E aí? O Renan me conhecia também, de repente eu poderia naquela ocasião tentar bater e não converter em gol também, entendeu? Mas o professor deixa bem à vontade ali, tanto na preleção ele põe os nomes ali, deixa à vontade ali na hora do jogo para quem tiver com mais confiança, mais tranquilo para bater, para poder executar da melhor forma. Muito bem, aí o atacante, o Wellington Rato do Goiás, né? Rapaz, tá preparado, segundo ele, para cobrar pênaltis pelo Goiás, né? O Wellington Rato, o novo batedor de pênaltis do Verdão, falou sobre o Tadeu também, né? A situação que o Tadeu vivenciou. E aí uma outra situação que ele revelou na resposta dele, e eu não havia trazido isso antes como informação, e aí o Rato acaba dando essa informação. Eu havia noticiado que ele, Rato, é o batedor oficial. De repente, ali com o segundo homem, o William Lepo, né, que treina bem no dia a dia também, né, mas o Rato revelou que o Anselmo Ramon também vem treinando pênaltis no dia a dia, né, a revelação dos pênaltis com relação às cobranças de pênalti, né, o Wellington Rato trazendo essa revelação do Goiás, então o Anselmo Ramon também tá batendo pênaltis, treinando pênaltis no Goiás Esporte Clube. Bora trabalhar, galera. Já estou trabalhando, mas bora trabalhar. Com relação à escalação do Goiás, eu já estou quase cravando essa escalação aqui, viu? Simplesmente alteração, o Anselmo Ramon no lugar do Jajá. O Mancini mantendo o meio de campo, que levou o time para a liderança da Série B, né? Com Marcão, Juninho e Rafael Gava. Eu estou quase que cravando essa escalação. Então, mediante o cenário, ainda claro, antes do treino final dessa sexta-feira, a provável escalação do Verdão. Tadeu, tá? Na lateral direita, o Diego Caito. Na zaga, o Messias e o Tite. Na lateral esquerda, a presença do... Rapaz,
O William Lepo, galera. O William Lepo. E aí o meio de campo com Marcão, Juninho e Rafael Gava. E lá na frente, né, o Anselmo Ramon como centroavante, tem o Wellington Rato e o próprio Moraes, né? Então, eu acredito que a escalação vai ser essa para o jogo de amanhã, às 6h30, no estádio Joalê Pinheiro, Goiás, encarando o Botafogo de Ribeirão Preto. Lembrando para você, tá? Hoje à noite tem uma missão pra gente aí, né? Dar uma secadinha na equipe do Coritiba, que joga às 7 horas, lá em Ponta Grossa, no Paraná, compromisso contra o Operário, tá? Às 7 horas da noite, Operário e Coritiba. Nesse jogo aí, o Coxa não pode ganhar, porque se o Coritiba ganhar, ele assume a liderança, e aí amanhã o Goiás, para fechar a rodada como líder, tem ganhado o Botafogo, ok? Se o Coritiba empatar, ele passa a ter a mesma pontuação do Goiás. Só que o Goiás segue como líder, porque o Goiás terá uma vitória a mais do que o Coritiba. Tem uma vitória a mais do que o Coritiba, tá? E se o Operário ganhar, o Coritiba segue aí, né, com a pontuação que ele tem, 43 pontos. Então hoje vamos dar uma secadinha, né, uma goradinha lá no Coritiba, nesse jogo fora de casa contra o Operário, a torcida para que o Coxa não ganhe, tá? Pode empatar, mas não pode ganhar. Se ganhar, amanhã nós temos que ganhar de toda forma do Botafogo de Ribeirão Preto para fechar mais uma rodada como líder absoluto Série B do Campeonato Brasileiro, tá certo, pessoal? E aí, ó, Papai do Céu permitindo, hoje às 6 horas eu voltarei com muito mais Goiás aqui no Fala Fera, o canal da família Esmeraldina, e também, claro, né, trazendo mais informações do nosso Verdão, do nosso Goiás. Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana, e também em nome da querida Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos, e Porcelanato Goiás, Dali Center Pisos, mais sessão de abraços e saudações esmeraldinas aqui no Fala Fera. Um abração ao Carlúcio do Amaral Suzuki, ao Cleiton Vieira, né, ao Longino de Paula, ao Edmundo, que é o maridão da senhora Ângela, ao Rosivaldo Cruvinel, ao João José, lá da Vila Galvão, Eustáquio Gonçalves, Bonfim Gomes, Gilmarzinho Fernandes, Chico Bala, né, o Alisson, o Carlos Yokoyama, lá no Japão, o Sebastião Inocêncio, né, o Fabiano, a Fabiana também, lá do Fabi Kids, modo infantil, José Cláudio Melo, Hélio Marques, né, Silvio Deus. E além do Serginho Bastos, né? E o Leomar Ferreira, rapaz, Leomar Ferreira lá no Panamá, interior de Goiás, João Teodoro Reis, Celso Militão, uma legião de esmeraldinos sempre interagindo aqui no Fala Fera. Abração, galera, até a próxima, se Deus quiser, até às 6 horas da noite. Bom almoço pra você e pra família, viu? Aqui na Center Piso, revestimento extra retificado, somente no verão, apenas R$19,89. Você vai precisar de uma argamassa especial? Entra aí, meu amigo Jair. Fala, galerinha, beleza? Olha só, a argamassa vocês vão usar aqui, ó. Argamassa Votomassa AC2, ó, e tá com preço especial aqui também, não perca não. Nós encontramos tudo aonde mesmo, meu comandante? Atualiza a galera aí. Tudo aqui na Center Pisos, a maior do Centro-Oeste. É isso aí, galera, vem pra cá. Braço firme, pulso forte, companheira de empreitada, na lida bruta do campo e na máquina pesada. Bomba, comando, mangueira, conexão, Vedacil é confiança, solução em vedação. Vedacil, de Goiás para o Brasil. Vedacil, de Goiás para o Brasil.